Ter pupilas maiores pode realmente ser um sinal de inteligência. Elas são aquelas bolinhas pretas dentro dos olhos que geralmente têm entre 2 a 7 milímetros de diâmetro e trabalham com as íris para regular a quantidade de luz que entra nos olhos. Por isso são pretas. Dessa forma, a luz que passa através delas é absorvida e não refletida. Entre outras curiosidades sobre o corpo, nosso cérebro encolhe quando estamos dormindo. Ele vai liberando informações desnecessárias e quer abrir espaço para coisas novas que estamos prestes a aprender. As conexões entre as células cerebrais diminuem quando dormimos e crescem durante o dia. A posição do corpo tem um impacto na memória e reflete estados emocionais. Os pesquisadores descobriram que, quando você está sentado em uma posição desleixada, é mais provável que se lembre de algumas memórias negativas. Pessoas com olhos azuis têm o tecido ocular completamente incolor. Ele adquire a cor da mesma forma que a água e o céu ficam com os tons de azul. O coração é um músculo do tamanho de um punho, mas que trabalha muito. Em menos de 1 minuto, ele bombeia sangue para todas as células do corpo. São 100 mil batimentos por dia para transportar 7.500 litros de sangue rico em oxigênio através de mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Uau, que máquina! Os mamíferos têm pelos para mantê-los aquecidos durante os períodos mais frios, incluindo as noites, e também protegê-los do sol. Os humanos aprenderam a se manter aquecidos com roupas, abrigo e fogo, então perderam a maioria dos pelos corporais. Também ficamos bem sem eles, pois isso evita o superaquecimento em dias quentes. Uma das primeiras coisas que vem à mente ao pensar em um tubarão são seus dentes aterrorizantes, mas os dos humanos são tão fortes quanto os da assustadora criatura marinha. Na verdade, esmalte, que é a camada dental externa, é a substância mais dura de todo o corpo. Uma pessoa adulta tem em média 206 ossos, incluindo os do crânio, coluna, costelas, braços e pernas. E mais da metade deles está nas mãos, pulsos, pés e tornozelos. Cada pé possui 26 ossos. Falando em ossos, o mais fraco do corpo é o da clavícula. Ele é o mais macio e pode ser facilmente quebrado, portanto tome cuidado adicional. O ouvido médio capta ondas sonoras. Elas são traduzidas em impulsos elétricos no ouvido interno. Assim, os nervos sensoriais carregam esses impulsos para o cérebro. Se o ouvido interno funcionar incorretamente, o cérebro pode interpretar mal os sons. Algumas das bactérias que vivem no intestino podem produzir eletricidade. Elas emitem elétrons, e isso cria pequenas correntes elétricas. É provável que esse seja o sistema de segurança das bactérias, ou seja, a maneira delas de gerar energia. O ser humano só consegue sobreviver em média por 2 minutos sem oxigênio antes de desmaiar. Depois de 10 minutos, geralmente é hora de dar tchau. Por outro lado, isso varia de pessoa para pessoa, dependendo dos níveis de condicionamento físico. Em 2009, um homem conseguiu passar 11 minutos e 35 segundos prendendo a respiração. E ficou completamente bem depois disso. Isso te deixa meio sem fôlego, não é? Os átomos no seu corpo têm bilhões de anos. Há também muito espaço vazio entre eles. Sem esse espaço, você seria comprimido em um pequeno ponto. E ponto final. Ao correr, a pressão nos pés aumenta e pode chegar a mais de 260% do peso corporal. A força vertical produzida quando você está andando é de até 1,5 vezes o seu peso corporal. Quando você aumenta a velocidade para, digamos, 14 km por hora, essa força sobe para quase 3 vezes o peso do corpo. É possível sentir dores musculares em músculos que não foram exercitados. Uma das teorias para isso é que o esforço intenso danifica a bainha que envolve as fibras musculares. À medida que o corpo tenta se curar, ele acumula certos produtos químicos nessa área, que podem acionar os receptores de dor. Existem de 2 milhões a 5 milhões de glândulas sudoríparas no corpo humano. O suor que elas produzem é de 2 tipos diferentes, o de estresse e o normal. O causado pelo estresse contém ácidos graxos e proteínas, e o suor normal é composto principalmente de água, sal e um pouco de outras substâncias. É possível escovar os dentes inteiramente com força, mas isso pode desgastar o esmalte e deixá-los supersensíveis a alimentos frios e quentes. Seu batimento cardíaco geralmente sincroniza com a música que você está ouvindo. Se uma peça tem um aumento contínuo de volume ou ritmo, como o rock, isso pode acelerar a frequência cardíaca. Algumas músicas clássicas reduzem a frequência cardíaca e a pressão arterial. Esse fenômeno afeta a todos, de músicos profissionais a amadores e apaixonados por música. Existem apenas algumas células no seu corpo que estarão com você por toda a sua vida. São as da lente interna do olho, as musculares do coração e, por último, os neurônios do córtex cerebral, um nome chique para as camadas externas do seu cérebro. Piscar mantém os olhos limpos e úmidos, mas isso não é tudo. Toda vez que você pisca, tira uma microsoneca.
pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que piscar torna sua atenção mais nítida e funciona como uma pequena recarga. Você já viu pequenos pontos andando em linhas onduladas, especialmente quando está olhando para um céu azul brilhante? Esses pontos são visíveis apenas por um segundo ou mais e podem parecer minúsculos vermes. São os glóbulos brancos se movendo pelos capilares na frente da retina. Esse é o tecido sensível à luz na parte de trás dos olhos. Curiosamente, a maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que alguém pergunte sobre eles. A glândula pineal no cérebro lida com a produção de melatonina. Esse é o hormônio que regula os padrões de sono. A glândula parece um pinhão e foi assim que recebeu o nome. Estou feliz que não é parecida com um tatu. As membranas, vasos sanguíneos e músculos que cercam o cérebro têm receptores de dor, mas o órgão propriamente dito não. É por isso que você não tem dores cerebrais. Os dentes são considerados parte do esqueleto, mas não contam como ossos. Os seres humanos recebem apenas 2 conjuntos de dentes durante toda a vida, enquanto os crocodilos substituem os deles mais de 45 vezes. Bom, também, olha para tudo que eles comem. Parece até o meu tio Aderbal. Não, na verdade não. Quando você fica envergonhado, como eu acabei de ficar, acaba corando e as bochechas ficam rosadas, mas o estômago também fica vermelho. Isso ocorre porque há uma onda de adrenalina causada pela ansiedade ou constrangimento. Isso faz com que pequenos vasos sanguíneos se alarguem por todo o corpo, o que aumenta o fluxo sanguíneo e resulta na cor vermelha. As unhas crescem mais rápido na mão dominante. Se você usa mais a direita, terá que cortar as unhas dela com mais frequência. O crescimento também é mais rápido no verão e durante o dia. Você pode manter na memória até 10.000 rostos diferentes. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, e a média é de 5.000. Isso não significa que possa dar um nome para cada um desses rostos. Trata-se apenas de reconhecer as aparências. Menos de 1% da população nasce com o coração no lado direito do peito em vez de no esquerdo. Você pisca de 15 a 20 vezes por minuto e seus olhos têm o grupo muscular mais rápido de todo o corpo. Isso dá incríveis 28.800 vezes por dia. Na verdade, passamos cerca de 10% de nossas horas totais de vigília com os olhos fechados. Mas, ao olhar para uma tela de computador, a frequência de piscadas cai para 5 vezes por minuto. Cara, tem uma mensagem ali em algum lugar. Se o ácido do seu estômago entrasse em contato com sua pele, provavelmente faria um buraco nela. Tudo por causa do ácido clorídrico, que é incrivelmente potente e pode dissolver facilmente alguns metais, como o magnésio ou o zinco. Ele protege o sistema imunológico e se livra de vírus e bactérias nos alimentos que você come. E também ajuda o corpo a quebrar, digerir e absorver todos os tipos de nutrientes, incluindo proteínas. Os lábios ficam vermelhos porque há uma grande concentração de capilares sanguíneos em miniatura logo abaixo da pele. O cérebro, às vezes, gera mais de 48 pensamentos em apenas 1 minuto. São quase 3.000 pensamentos por hora e 69.000 por dia. As protuberâncias na língua não são papilas gustativas, e sim bulbos em forma de cogumelo. Cada um tem até 5 papilas gustativas, com 100 células receptoras de sabor cada. Na minha opinião, isso é um fato saboroso.